Fala, guerreiro, tudo beleza? Seja muito bem-vindo. Sou o professor Kaká, para aqueles que não me conhecem, sou professor de raciocínio lógico e matemática aqui da Nova Concursos. E hoje vou trazer para vocês todas as informações aí importantes desse concurso da aeronáutica, né? Um concurso da EPICA, que é a Escola Preparatória de Cadetes do ar. Para você que está querendo ingressar na AFA, que é a Academia das Forças Aéreas, quer pilotar um caça, quer ser um infante aí da aeronáutica, enfim, vou trazer aí todas as informações necessárias e importantíssimas para você, tudo bem? Então, vem comigo aqui na tela, vamos começar. O nosso concurso está com 130 vagas. Vamos ver agora as informações gerais. O status do concurso, o edital está publicado, como a gente já viu. A banca, né, é a própria aeronáutica, né, que é a EPICA. Nós temos aqui o número de vagas, nós temos 130 vagas. Dessas 130 vagas, nós temos 110 vagas para o sexo masculino e temos 20 vagas para o sexo feminino aqui, tá? Lembrando que dessas 110 vagas, você tem as vagas destinadas para a cota de negros, que dá um total de 22 vagas. Então, 22 vagas das 110 é para cotas, tá? E do sexo feminino, das 20 vagas destinadas aí, ó, nós temos 4 que vão para cotas, tá? Então, você que quer concorrer para cotas, essa aqui é a quantidade de vagas. 22 vagas para o sexo masculino, destinado a cotas, e 4 vagas para o sexo feminino, também destinadas a cotas aí, tá? O cargo é de cadete. Após a sua formação, você vai ser cadete. Requisito aqui, ó, nível fundamental. Isso aqui é importante, tá? Você tem que ter o nível fundamental completo. A remuneração, você tem algo inicial por volta de R$ 1.066. Isso aqui é uma bolsa de auxílio que você recebe como aluno, tá? Durante o seu período de aluno lá na EPICA, você vai receber aí algo em torno de R$ 1.066, tá certo? Podendo chegar, lembrando, ó, podendo chegar essa remuneração até R$ 10.000, tá? Então, essa remuneração, depois que você passa do curso de formação, ó, funciona mais ou menos assim, só para você entender. Você vai entrar na EPICA, você vai fazer o seu ensino médio, vai ter o estudo também militar, vai ter todo esse aparato aí geral, né? Depois que você se formar, são 3 anos, tá? O curso de formação dentro da EPICA. Depois que você se forma, você vai para a Academia das Forças Aéreas. Dentro da Academia das Forças Aéreas, você vai passar mais um tempo lá, e aí sim, depois de formado, o seu salário, a sua remuneração, ela pode chegar a algo em torno de uns R$ 10.000 aí, tá certo? Então é mais ou menos assim que funciona, só para você entender como que faz para sair desses 1.066 e chegar até os R$ 10.000 aí, tá certo? Vamos continuar. Vamos olhar as datas do concurso, né? São datas importantes que você precisa ficar antenado aí, ó. As inscrições, elas irão começar no dia 7/4 e elas irão até o dia 23/4, tá? Então, são datas importantes que você precisa ficar ligado. O início e término da sua inscrição. Aqui, ó, sobre as inscrições, é importante lembrar o seguinte, que você pode estar realizando o pagamento da taxa de inscrição até o dia 3/5. Então, ó, as inscrições elas vão iniciar no dia 7/4 e elas vão terminar no dia 23/4. E você pode estar realizando o pagamento da taxa da inscrição até o dia 3/5, certo? Caso você queira pedir isenção de taxa, o período é o mesmo da inscrição, ó, de 7/4 até 23/4, tá? Então, esse é o período aí para você solicitar a isenção de taxa. O valor da taxa, R$ 60. Tá? É padrão já isso aqui para o concurso da EPICA. E a data da prova vai ser no dia 4/7, no turno da manhã. 4/7, no turno da manhã, tá? Geralmente isso aqui, ó, ela começa 9h40. É o horário de início da tua prova, tá certo? Então, ó, essas informações aqui, elas são importantíssimas. São datas importantes que você não pode se perder, tá? Então, você tem um período das inscrições,
você tem o período, né, a data limite para você realizar o pagamento da taxa da tua inscrição, e você tem o período da isenção da taxa e, óbvio, o período ali, ó, a data da prova, tá? A prova geralmente ela é realizada aí no período da manhã. Os portões eles abrem por volta de umas 8, 9 horas, ele abre 8 horas, fecha às 9, aí tem as instruções lá dentro para que a prova comece às 9h40. Geralmente esse é o padrão, tá? Pode ser que alguma coisa modifique? Pode, devido à pandemia, devido a um monte de coisa que a gente tem. Mas geralmente esse é o padrão, inclusive é isso que está no edital. Tá certo? Então, vamos continuar. Vamos falar agora sobre os requisitos do concurso. Isso aqui é importante, ó. Você precisa ser brasileiro nato, tá? Brasileiro nato. E essa informação aqui é importantíssima. Essa informação aqui é importantíssima, tá? Essa tu precisa ficar ligado. Em relação à idade, não possuir menos de 14 anos e nem completar 19 anos até 31 de dezembro do ano da matrícula. Olha isso, como é que a gente vai ter que pensar em relação a isso aqui, tá? Ele fala para você, não possuir menos de 14 anos. E você não pode completar 19 anos até 31/12, tá? O ingresso dentro lá da EPICAR, ele vai acontecer em janeiro de 2022. Essa é a previsão do nosso cronograma, tá? Se nada mudar, em janeiro de 2022 é o ingresso, é a matrícula lá no curso de formação, na escola, né? Até janeiro, olha isso, ó, até janeiro, como é que vai funcionar? Pensa assim, você não pode ter menos de 14 anos. Professor, eu tenho 13 anos, posso estar realizando a prova e ingressar fazendo 14? Pode, tá? Você pode. Você precisa ter menos, ele fala, ó, não pode completar 19 anos. Então, se você tiver lá 18 anos, né, e 11 meses e tal, etc., para ingressar no ato da tua matrícula, tá ok. Você não pode completar 19 anos. Então, até 31/12 de 2021, você não pode completar 19 anos. Você tem que ter 18 anos, tá bom? Tranquilidade? Então, essa aí é a relação das idades que você precisa ficar ligado aí, tá? Então, fica antenado nas idades, para você não se perder, achar que, eu estou com 18, completo 19 em dezembro agora, posso entrar. Tu não vai poder. Você não pode completar 19 anos, tá bom? E não pode ter menos de 14. Então, você pode ter 13 completando 14 quando você ingressa. Aí tá certinho, tá certo? Vamos continuar. Você precisa ter concluído o ensino fundamental. E aqui, ó, nós temos outra informação importante, que é em relação à altura. Você tem a altura mínima e você tem a altura máxima aqui, tá? Qual que é a sacada? Olha isso. Nessa ideia, como que a gente vai pensar? Eu tenho algumas coisas que podem entrar em conflito, porque como a gente tem um concurso que é tanto para masculino quanto para feminino, nessa etapa aqui das alturas é válido para os dois. Então, muitas das meninas, né, muito do nosso público feminino, ela não atinge aquela estatura ali de 1,64, que é a altura mínima. Então, é onde entra em conflito. E, geralmente, os homens, eles entram em conflito em relação àquele 1,87. Parece que não, mas tem muito conflito em relação a isso, tá? Por quê? Porque a nossa altura mínima é de 1,64 e a máxima é de 1,87. Então, tu tem que estar aí nessa meiuca, tá bom? Então, fica ligado. Se você tem altura abaixo de 1,64, tu não vai poder entrar. Mais uma ressalva que é importante, que eu acho que é legal de eu te mostrar e bater um papo. No edital, o que acontece? Ele fala assim, ó, dessa altura, ele fala que quando você conclui a sua escola, né? Lá da EPICAR e tal, etc., você conclui a ideia da escola, você se forma lá na escola para entrar na AFA. Então, ele remete essas alturas em relação à conclusão do teu estudo dentro da EPICAR, para entrar na AFA. É isso que ele fala no edital. Entra aquela sacada. Pô, mas peraí, se eu tiver então, vamos supor, né? Vamos supor, eu tenho 1,61. Será que eu posso entrar? Será que eu consigo entrar? Existe um detalhe. Olha só o que eu vou te falar agora, que é importantíssimo. Existem as inspeções de saúde. Tem uma periodicidade.
Nessa periodicidade que existem as inspeções de saúde, cara, é normal, você tem 13 anos, 14, 15, 16, você está crescendo, entendeu? Você está crescendo. No seu terceiro ano, você tem uma última inspeção de saúde. Você não pode, olha o que eu vou te falar agora, você não pode estar abaixo de 1,64 nessa terceira inspeção de saúde. Então, se você tiver aí, por exemplo, 1,62, 1,61, e você vai continuar crescendo, você ficar abaixo de 1,64 na terceira inspeção de saúde, que é a última inspeção antes de você entrar para a AFA, você não consegue passar para a AFA, você vai ser reprovado. Isso é o que está falando no edital. Então, em relação a essa altura, deixa essa certa confusão e essa lacuna em aberto. Eu posso entrar com menos de 1,64 no concurso, na EPICAR? A princípio, de acordo com o que a gente interpreta mais a fundo, você pode. Você não pode, olha isso que eu vou te falar, ó, você pode, mas não deve, entendeu? Não deve, vá, tem 1,57. Tu não vai crescer 7 centímetros ali em 3 anos, né? Tu não vai crescer, então tem essa sacada aí. Posso entrar com 1,65, com 1,65 não, né? Com 1,63, com 1,62? Pode. Se a ideia do teu crescimento, ela realmente você estiver desenvolvendo, o que vai acontecer? No terceiro ano lá da EPICAR, quando você for realizar a última inspeção de saúde, você tem que estar com aquele 1,64. Essa em relação à mínima. Então é aí que entra o conflito, entendeu? Esse conflito de interpretação é onde pega, que é onde eu falei que geralmente dá esse conflito em relação às meninas. Outra coisa, 1,87. Professor, eu tenho 1,85. Eu vou entrar, estou dentro do padrão. Só que, vamos supor, você está aí com 14 anos com 1,85. Você tem 3 anos para frente, com 17 anos, né? Você vai estar maior do que esse 1,85. Será que esses 2 centímetros não vão te derrubar? Porque se você tiver uma estatura, né, uma altura acima de 1,87, tiver 1,88, por exemplo, você já vai ser reprovado. Você não consegue entrar. Por quê? Porque você está acima do que está escrito no edital. 1,87 na última inspeção de saúde. Certo? Então, tem que ficar ligado em relação a essa questão da altura. Saber quanto que você está crescendo, como que é em relação à sua família. Pô, será que eu tenho um pai muito alto? Pô, será que a minha mãe é alta, meu pai é alto? Então, se eles são altos, geralmente você vai crescer bastante. Então, tem que ter essa jogada. Será que os meus pais são baixos? Pô, eu tô aqui no limite ali, né? Na rabeta do negócio ali da altura mínima. Será que eu ainda vou conseguir chegar nessa altura necessária e tal? Será que eu vou atingir o mínimo dentro desses 3 anos na EPICAR? Então, fica ligado nisso, tá? Então, em relação à altura, é importante porque tem esse critério minucioso aí para você enxergar, tá bom? Vamos continuar então, ó. Então, a altura é importantíssimo você ficar ligado. E aqui você tem aquilo que já é de praxe, né? Hoje em dia, para os concursos militares, que você não pode ser casado, você não pode ter constituído união estável e também não pode ter filho, tá? Aqui, ó, vou escrever para você, ó. Não pode ter filho, tá? Não pode ter filhos aí. Isso aqui já é batido em concursos militares, tá certo? Vamos lá, vamos continuar. Curso preparatório de cadetes do ar. Como é que funciona o curso preparatório? O curso da EPICAR, ele tem a duração de 3 anos, sobre o regime de internato. Ó. Não esquece isso. Esse regime de internato, moçada, olha só, tem logo que você faz a matrícula, né? No momento que você faz a matrícula, você vai passar por um período de adaptação, que eles chamam de estágio probatório. Esse período de adaptação, ele gira algo em torno de uns 20 a 21 dias, se eu não me engano. São 20 dias, eu acho que é isso mesmo, tá? 20 ou 21, não passa disso. É o estágio probatório que eles falam. Esse estágio probatório é onde você vai fazer toda a adaptação militar, tá? Onde você vai receber orientações, você vai ter um treinamento para você fazer a adaptação. Por isso chama-se estágio probatório. Você precisa passar por isso, tá? É importante, você não pode deixar de fazer. Você vai ter que fazer de um jeito ou de outro, tá certo? Então, exatamente ali, ó, aquele regime de internato é durante os 3 anos. Você vai ficar internado sobre alojamento, vai ter alojamento, almoço, janta, café da manhã,
tudo que for necessário para você concluir os seus estudos dentro lá da EPICAR. Só que você tem essa questão que eu estou te falando do estágio probatório logo no início ali de 20 dias, que é onde você vai receber todas as orientações, tudo relacionado ao que realmente é o ensino militar, o que é o militarismo, tá? É mais ou menos para saber se você realmente tem aquele perfil, se você realmente quer estar ali, se não quer, se você vai pedir para ir embora ou não. Você tem que ser aprovado no estágio probatório, tá bom? Vamos continuar então, ó. Esses 3 anos aqui, galera, que você vai ficar lá dentro da escola preparatória de cadetes, ele é equivalente ao nosso ensino médio, tá? Ensino médio regular. Então, você faz o seu ensino médio dentro da escola de cadetes. E você vai ter as matérias normais, né, que é do campo geral, como eles falam, e também você vai ter o estudo militar. Então, são dois tipos de ensino que você vai ter durante esses 3 anos. E aqui ele fala da remuneração. Ó. Os alunos do curso preparatório de cadetes do ar recebem uma remuneração de R$ 1.044 nos 2 primeiros anos e de R$ 1.066 no último ano de graduação, tá? Que é aquilo que a gente estava batendo papo mais cedo aí. Quando você termina esse curso preparatório, você vai para a AFA, tá? Que é a nossa Academia das Forças Aéreas. Então, fez aqui a conclusão com êxito e tudo mais, você vai para a AFA, beleza? Vamos lá. Vamos falar agora sobre as etapas do concurso. Veja bem, o concurso da EPICAR, né? Ele é composto pelas seguintes etapas. Então, quais são as etapas que nós temos aí para esse concurso da aeronáutica? Primeiro, você tem as provas inscritas. Vou colocar para você, inclusive, as datas, ó, para a gente poder ficar antenado bem legal aqui. Primeiro, você tem as provas inscritas. Já falando, quando vai ser? Dia 4/7, tá? Depois dessa etapa das provas inscritas, você tem a inspeção de saúde, a tua primeira inspeção de saúde aqui que faz parte do concurso, né? Fora as outras que você vai ter dentro lá do estudo, lá do ensino, durante o período que você vai ficar no curso. Tem a inspeção de saúde. Beleza, essa inspeção de saúde, ela vai do dia 21/9 até 6/10. Essa é a data para a realização da inspeção de saúde. Você depois vai ter o exame, né, de aptidão psicológica. Esse exame aqui, né, o exame psicológico, é o mesmo período do de cima aqui, ó. Tá? De 21/9 a 6/10. Então, você vai ter a inspeção de saúde e o exame psicológico aqui nesse período, de 21/9 a 6/10. E aí entra o TAF. Depois você tem o TAF, que é o teste de avaliação de condicionamento físico, né? Esse TAF, ele está previsto para 17/11 até 19/11. Esse é o período aí que a gente tem, tá? Para vocês estarem realizando o TAF. Logo depois, nós temos o procedimento que ele julga, né, se você realmente é um candidato negro, pardo, aquela questão das cotas, né, que é o procedimento de heteroidentificação complementar que eles falam. Esse período aí, ó, é de 9/12 até 10/12. Esse período de identificação para saber se está tudo ok com a sua declaração para poder ficar concorrendo em cotas. E por último, você tem a validação documental, a matrícula e o início do curso. Isso aqui está previsto para 15/1 de 2022. Tá? Então, ó, é importante você ter todas essas datas aqui esquematizadas. Tira um print dessa tela, porque aí eu resumi, trouxe as principais, né, datas para você ficar ligado. Prova escrita, inspeção de saúde, psicológico, TAF. Aí, por último, você tem a validação documental, a matrícula e o início do curso, lá dentro da EPICAR. Tá certo? Então, printa essa tela aí, guarda essas datas, porque isso aí é muito importante para você. Vamos continuar. Vamos falar sobre as provas de conhecimentos, né? A prova de conhecimentos aí, ó. A prova escrita ela é composta de questões objetivas de múltipla escolha e é constituída das seguintes disciplinas. Então, aqui você tem o modelo padrão da prova da EPICAR. Primeiro, língua portuguesa com 16 questões, matemática com 16 questões, língua inglesa com 16 questões.
e você tem a redação aqui, ó, tá? Essa redação, vou já falar sobre ela. Esse modelo de prova é padrão, não mudou, tá? As provas elas terão duração de 5 horas e 20 minutos. Então, você tem uma prova aí com duração de 5 horas e 20 minutos. Lembrando, essas provas vão ser realizadas no dia 4/7, no período da manhã. A previsão de início da prova, 9 horas e 40 minutos, tá? Então, fica ligado aí. Correção da redação, olha isso. Eu quero que você entenda o seguinte, você fez a sua prova escrita e você precisa ficar, olha só, você precisa ficar classificado até essas posições que eu vou te mostrar agora, para você ter a sua redação corrigida. O quantitativo de redações a serem corrigidas para o presente exame será de até, veja, até 660 redações. Então, você tem até esse período aqui, ó, essa classificação, tá? Então, para você ter sua redação corrigida, você tem que estar abaixo disso aqui, certo? Até 660. Para os candidatos do sexo masculino. Para o sexo feminino, até 140 redações. Então, isso aqui é o que ele fala que vai ser corrigido aí, tá? Claro, ele diz assim, ó, respeitando-se dentro dos quantitativos totais o percentual de 20% que é destinado às cotas, né? Destinado a negros aí, tá? Então, o percentual aqui de 20% destinado a negros. A redação deverá conter, no mínimo, 100 palavras sobre o tema proposto. Isso aqui é importante, ó, no mínimo 100 palavras. Se você não tiver 100 palavras, no mínimo, na sua redação, você está reprovado. Moçada, olha só, é importante você ficar antenado nessa tela aqui, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque, de repente, você faz a sua prova e não tem a sua redação corrigida. Por quê? Porque a sua classificação ficou acima do que está escrito ali, ó. Se você for do sexo masculino, você não pode ficar com a classificação, por exemplo, de 661. Se você tiver nessa classificação de 661, a sua redação ela não será corrigida. E aí você tem, por exemplo, você é do sexo feminino. Se você ficar na posição 141, a sua redação também não será corrigida. Lembrando que, para isso, nós ainda temos a questão dos 20% ali das cotas. Então, se você é de ampla concorrência, não são 660 que você está concorrendo. E não são 140 também, tá? Fica ligado nisso aí. É importantíssimo essa tela aqui. Outra coisa, redação deve conter no mínimo 100 palavras sobre o tema proposto. Claro, né? Você não pode fugir disso. Se não tiver no mínimo 100 palavras, você será reprovado. Fugiu do tema? Pô, é óbvio, você vai ser reprovado também. Tá bom? Você vai ser excluído automaticamente do concurso. Fechou? Vamos continuar. Os locais de prova para o concurso aí da EPICAR 2022. Você está vendo aqui todos os locais de provas onde você pode estar realizando. Ó. Belém, Recife, Natal, Salvador, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Barbacena. Barbacena é onde fica localizado a escola, tá? Da EPICAR. A EPICAR fica aqui em Barbacena, tá? É onde você vai estar estudando. Beleza? Lá em Minas Gerais. E aí você tem as outras aqui, ó. São Paulo, Pirassununga, Curitiba, Porto Alegre, Brasília, Manaus, Boa Vista e Porto Velho. São os locais de provas que nós temos aí, certo? Vamos lá. Teste de aptidão física. Aqui é o seguinte, ó, eu trouxe para você um extrato lá de dentro do edital para a gente bater o olho aqui e trocar uma ideia. Veja só. A quantidade mínima que você precisa atingir, ó, índices mínimos, tá vendo? Ó? De aprovação. Se você não tiver dentro desses índices, você será reprovado automaticamente para o sexo masculino e para o sexo feminino aqui, ó. Vamos ver o que ele está falando. Quais são os testes que nós vamos ter? Você vai ter flexão de braço, flexão abdominal e uma corrida de 12 minutos. Desempenho mínimo. Para a flexão de braço, né? A flexão de braço, você tem que atingir no mínimo 21 repetições. Para o abdominal, 38 repetições.
E a corrida de 12 minutos, você tem que fazer no mínimo 2.050 metros aqui, ó. Isso para o sexo masculino. Para o sexo feminino, a flexão, você tem que atingir no mínimo 13 repetições. Abdominal, 30 repetições. E na corrida de 12 minutos, você tem que atingir no mínimo 1.650 metros, tá? É importante você ficar ligado nisso aí, ó. Ele fala para você aqui, ó, flexão e extensão dos membros superiores com apoio de frente ao solo, né, sobre o solo. Nada mais é do que aquela flexão de braço padrão. E aqui, flexão do tronco sobre as coxas, que é o nosso abdominal, tá? Então, pessoal, olha só, tabelinha visurada para você, printa aí também, veja a quantidade mínima. É importante que você treine para o TAF, tá? Parece que às vezes está longe, mas não está. O TAF ele é traiçoeiro. Se você não treinar direito, você pode reprovar. Tá? Então tem que treinar para o TAF aí. Tem a quantidade mínima. Ah, professor, eu fiz 20 flexões de braço, né, sobre o sexo masculino. Fiz 20 flexões de braço e fiz 50 abdominais. Vou ser aprovado? Não. Tu vai ser reprovado. Por quê? Porque faltou uma para a quantidade mínima. Tu fez lá 20 flexões no padrão. Uma tu não deu certo. Reprovou. Então, tem essa quantidade mínima para masculino, tem a quantidade mínima também para feminino. Você precisa ficar ligado nessa história aí, certo? Tem ali a quantidade também da corrida de 12 minutos, que você precisa ficar ligado, 2.050 metros para masculino, 1.650 metros para feminino. É necessário também que você atinja esses índices, né? Índices mínimos para você ser aprovado. Caso contrário, você será reprovado. Fechou? Então, moçada, é isso. Trouxe aí todas as informações necessárias sobre o edital, né, desse concurso da aeronáutica que nós tivemos aí lançado essa semana. Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, você já sabe, comenta aqui embaixo que a gente vai estar sempre olhando, tirando as suas dúvidas. Outra coisa, se você não for inscrito, já se inscreve aqui no canal da Nova, ativa as notificações, porque a gente sempre está trazendo muito conteúdo bom para vocês e 100% gratuito para ajudar na tua aprovação. Tá certo? Então é isso, vou ficando por aqui e até breve. Fui!